Vamos lá então, galera. A gente vai voltar a trabalhar com os números racionais, dar uma lembrada aí no que nós já aprendemos, tá bom? Pra gente continuar firme nesse assunto. Primeiro, os números racionais, eles são representados pela letra I e depois a letra Q maiúsculo, tá bom? Bom, antes dos conjuntos dos números racionais, nós trabalhamos com esse conjunto aqui, ó, o IN. O IN é o conjunto dos números naturais. Foi o primeiro conjunto que nós aprendemos lá no ano passado, que é o conjunto que nós utilizávamos e ainda utilizamos para contagem. Bom, se nós utilizávamos para contagem, esses aí são os números inteiros e positivos, tá bom? Então ele vai iniciar no 0, 1, 2, 3, 4, até onde que ele vai? Até o infinito. Então coloca os 3 pontinhos ali para indicar que eles não têm fim, tá bom? Depois nós aprendemos a trabalhar com o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z maiúscula ali, tá bom? Então esse aí é o conjunto dos números que são o quê? Os inteiros. São os números que não possuem vírgula, entre aspas, né? Porém, esses números eles podem ser positivos ou negativos. O valor que está exatamente no meio dos números inteiros é o zero. Para o lado direito do zero, nós temos os números positivos inteiros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o infinito. Para o lado esquerdo deles, nós temos os valores que são negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito. Depois desses dois conjuntos, é que nós vimos o conjunto dos números racionais. Números racionais, eu não vou escrever ele aqui na forma teórica dele, porque é um pouquinho complicado. Mas o que é que nós precisamos lembrar aí para poder escrever e determinar o que é um número racional e o que não é? Então, os números racionais, de uma forma simplificada, nós podemos dizer que são os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, vou colocar aqui. Pode ser escrito na forma de fração. Tá bom? Não esqueçam disso. Por exemplo, se eu perguntar para você, o número 2, ele é... Olha lá o 2. O 2 não está aqui dentro dos números naturais? Eu pergunto para você, ele é um número racional ou não? Tem muita gente que vai falar que não, porque ele é natural. Mas eu falo que é. Porque, na verdade, o 2 pode ser escrito na forma de fração, né? 4 divididos por 2 não é o mesmo 2? Se o número foi escrito na forma de fração, ele é racional sim, tá bom? O 0. O 0, ele é um número racional? Ele pode ser escrito na forma de fração? Claro que pode. 0 divididos por 7. Quanto que é 0 divididos por 7? É o próprio 0. Escrevi na forma de fração, é um número racional, tá bom? Números negativos são racionais também? Sim. Por exemplo, menos 3. Para eu escrever o menos 3 na forma de fração, eu posso escrever menos 6 divididos por 2, que vai dar o meu menos 3, tá bom? Além de todos os números naturais e todos os números inteiros serem racionais, nós temos as outras frações. Por exemplo, 1/2, por exemplo, 3/4, 5/6, tá bom? Nós temos infinitas frações aí, beleza? Bom, nós precisamos relembrar como fazer as operações de adição e subtração com esses números aí. Simples se a gente seguir a nossa regrinha, tá bom? Qual regrinha? Cuidar com a vírgula, ok? A única coisa que a gente precisa fazer é cuidar com a vírgula. Bom, o que é que nós precisamos
cuidar com a vírgula quando nós vamos fazer uma adição ou uma subtração? É sempre armar a nossa conta com vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, por exemplo, na letra A aqui, 3,45, ou melhor, lendo na forma correta, 3 unidades e 45 centésimos mais 1 unidade e 2 décimos. Como é que fica para a gente armar essa conta? Fica assim, ó, 3,45. Quando for escrever o próximo valor, primeira coisa que você escreve é a vírgula, tá bom? E aí você tem 1,2, o 1 antes da vírgula e o 2 depois. E aí nós vamos somar, tá ok? Bom, olhando para a nossa conta, está faltando um algarismo ali. Sempre que tiver faltando um algarismo, nós vamos completar com quem? Com o zero, tá ok? E aí nós vamos fazer a soma normalmente igual nós já sabemos fazer. 5 mais 0, 5, 4 e 2, 6, vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 1, 4. Tá ok? Então, o resultado dessa conta é 4,65. Vou colocar aqui a resposta do ladinho. 4,65, ok? Na subtração, é a mesma coisa para armar a conta? Sim, senhores. Mesmo procedimento. Mas aí você vai olhar aqui e vai falar, ô professor, o 7 não tem vírgula. Eu vou falar, claro que tem, né? Lembra daquela história do dinheiro? Se eu perguntar para vocês, quantos reais eu tenho aqui? Nesse caso, tenho 7. E nesse outro aqui, ó, quantos reais eu tenho aqui? 7 reais. Isso significa que eles são iguais. Então, o 7 é o mesmo que 7,00. Quantos zeros nós podemos colocar depois da vírgula? Quantos nós quisermos, tá ok? Então, quando a gente for armar essa conta, a gente vai colocar assim, ó, 7,00 menos vírgula embaixo de vírgula. Então, já vou colocar a vírgula do meu próximo valor embaixo da vírgula que está o 7. E aí eu tenho 1,52. 1,52. Tá ok? 0 menos 2 não vai dar, vou ter que emprestar. Do zero do lado, se ele é 0, não tem como emprestar, vou ter que emprestar lá do meu 7. Meu 7 virou 6. Agora, esse 0 da esquerda virou 10. Eu vou emprestar dele, vai ficar 9. E aí eu vou ficar com 10 menos 2, que são 8. 9 menos 5, 4, vírgula menos vírgula, vírgula embaixo de vírgula. E 6 menos 1, 5. Resposta dessa continha, 5,48, tá bom? Bom, mas nós também já aprendemos a trabalhar com números relativos, né? A fazer esse tipo de subtração aqui, ó. Lembra lá? Devo 4,1, devo 2,7. Poxa vida, o que vai estar acontecendo com a minha dívida? Ela vai estar aumentando. Isso significa que eu vou ter que somar o 4,1 com o 2,7, tá bom? Somando isso daí vai dar 6,8. Aí você faz a sua análise. Bom, se eu estava devendo 4,1 e eu estou devendo 2,7, é claro que eu vou continuar devendo. Só que o valor que eu vou estar devendo vai aumentar. Vai aumentar e vai para quanto? Para 6,8, tá bom? Então, a resposta é 6,8, porém é negativo, porque eu estou devendo bastante, tá? Na letra D, olha lá o que vai acontecer. Devo 8,5. Eu tenho 3,2. Então, imagine uma dívida de 8,5 que você vai lá e paga essa dívida com 3,2. Você vai conseguir pagar toda a dívida? Claro que não, né? O que vai acontecer se você for lá e pagar apenas 3,2? Você vai continuar devendo. Isso significa que o nosso resultado vai ser negativo. Porém, a nossa dívida vai diminuir, não é? Se vai diminuir, eu vou fazer uma continha de menos. Eu vou tirar 3,2 dessa minha dívida. Então, vírgula embaixo de vírgula na hora de fazer o cálculo, e o resultado vai ser 5,3. Porém, esse 5,3 do resultado, ele é um número negativo, porque eu ainda vou continuar devendo, tá bom?
Em expressões, pode acontecer de nós termos dois sinais consecutivos, igual nós temos aqui. Quando nós temos sinais consecutivos, nós devemos correr aqui para a nossa regrinha de sinal. Lembra dela? Regrinha de sinal super simples. Quando nós só vamos poder aplicar ela quando nós tivermos sinais consecutivos. Isso vai dar para a gente na regra de sinal que sinais iguais resulta sempre em mais, tá bom? Então, ó, mais e mais, vou substituir pelo sinal de mais. Menos e menos, vou substituir pelo sinal de mais. Regrinha de sinal, sinais iguais, mais. Porém, quando eles não forem iguais, olha lá, um positivo e um negativo. Nossa combinação de sinal vai ser menos. Menos e mais, se eles não são iguais, ele é menos, tá bom? Não esqueçam dela. Analisando a letra E aqui, ó, nós temos negativo e negativo. Então, vai lá, ó, negativo e negativo, eu vou substituir por quem? Por um sinal de positivo, tá bom? Então, nosso cálculo, nossa continha vai passar a ser 0,5 mais 3,1. Arma a sua continha lá no cantinho, fazendo vírgula embaixo de vírgula, e já vai ter o resultado pronto. E o resultado é 3,6 positivo. Entendido? Bom, se nós trabalhamos com números racionais e são esses números que têm vírgula, eles também podem ser escritos na forma de fração. Nós precisamos relembrar como fazer as operações com fração, tá bom? Então eu vou apagar aqui as contas que estão aqui no quadro e vou colocar algumas adições e subtrações de fração para a gente relembrar. Então, vou apagar só um pouquinho. Bom, então está aí as continhas que nós devemos resolver, tá? De fração. Sempre adição e subtração, coloquei aí exemplos, por enquanto. Bom, nós temos lá, na letra F e na letra G, o que está acontecendo com elas aqui, que deixa elas bem tranquilinhas? Estão vendo os denominadores, que são a parte de baixo da fração? Eles são o quê? Iguais. Quando nós temos denominadores iguais, basta que a gente repita o denominador. Então, olha lá, repetir o 5 e nós fazemos a operação com os numeradores. Na letra F, 2 mais 1 são 3. Então, nosso resultado já é o 3/5, tá bom? Na letra G, mesmo procedimento, só que agora é uma subtração. Repete o denominador, que é o 8, e faz a operação com os numeradores. 7 menos 3 são 4. Não esqueçam, sempre que nós encontrarmos uma conta, um resultado, que nós possamos simplificar, nós devemos fazer isso. O que é simplificar? É deixar a nossa fração irredutível. Para ela se tornar irredutível, nós temos que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Nesse caso, eu escolhi o 4 para poder dividir. Poderia ter sido por 2? Poderia, tá bom? Numerador e denominador sempre divididos pelo mesmo valor. 4 divididos por 4, 1. 8 divididos por 4, 2. Esse é o nosso resultado, ok? Na letra H, os denominadores, eles não são iguais, galera. Não são iguais. Então, o que vai acontecer aí? Nós vamos precisar deixá-los iguais. Quem são os denominadores? São o 2 e o 3. Bom, nós vamos reescrever essas duas frações, porém, agora com denominadores iguais. Você vai precisar saber muito bem a tabuada e lembrar qual número que está na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Pode ser qualquer número, pode ser qualquer um. Porém, quanto menor for o seu número, mais fácil vai ser nosso cálculo, tá bom? Então, estou pensando aqui 6, claro. O 6 está na tabuada do 2? Sim. Está na tabuada do 3? Também. Ótimo. Então, nós vamos ter que transformar o nosso 2 em 6. Por quanto eu multiplico o 2 para ele virar 6? Por 3, tá bom? Multiplicando 2 por 3 vai resultar nesse 6 aqui, ó.
Só que quando eu multiplico o denominador, eu preciso multiplicar o numerador também pelo mesmo valor. Então, 1 vezes 3 vão ser 3. Então, eu substituí o 1/2 por 3/6, tá bom? Mesma coisa para a segunda fração. O 3 eu vou multiplicar por 2. E o 2 pelo mesmo número que eu multipliquei o denominador. Bom, 2 vezes 2, 4. Agora que os denominadores são iguais, o que a gente faz? Nós repetimos o denominador e fazemos a operação com o numerador, 3 mais 4, que são 7. Esse é o resultado da nossa adição, tá bom? Vamos lá, mais uma vez. Letra I. Primeiro passo, reescrever as frações com denominadores iguais. Número que esteja na tabuada do 8 e do 3 ao mesmo tempo. Tempo! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Isso aí, pode ser o 24, tá bom? Para o meu 8 virar 24, eu multiplico por 3. Então, o meu 2 aqui eu também vou multiplicar por 3, tá bom? Então, 2 vezes 3 são 6. Agora, para o meu 3 virar 24, eu vou multiplicar por 8. Então, o 1 eu também vou multiplicar por 8. E 1 vezes 8 são 8. Denominadores iguais. Repete o denominador e faz 6 mais 8, que são 14. Podemos simplificar essa fração? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número? Podemos, né? Por quanto que nós vamos dividir isso daqui? Podemos dividir por 2, né? E aí nós vamos ficar com 14 divididos por 2 são 7. 24 divididos por 2 são 12. Então, esse é o resultado da nossa conta. 7/12, tá bom? Na letra J, eu coloquei adição aqui, mas na verdade era para ser subtração, mas não tem problema. Vamos lá. Mesmo procedimento. Primeiro passo, deixar os denominadores sendo iguais. Número que esteja na tabuada do 4 e do 3 ao mesmo tempo. Pensa lá, rapidinho, rapidinho. Boa! 12, né? Está na tabuada do 4 e do 3. Por quanto eu multiplico 4 para virar 12? Por 3. Então, em cima, também vou multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. O 3 para virar 12 eu multiplico por 4. Então, o 1 eu vou multiplicar por 4, tá bom? Aí, nós vamos fazer o seguinte. 1 vezes 4, 4. Resposta vai ser 7/12, porque nós só repetimos o denominador e fizemos 3 mais 4. Ok? Letra K. Na subtração, vai mudar alguma coisa? Não muda absolutamente nada, tá bom? Então, nós temos lá que deixar os nossos denominadores iguais. Então, número da tabuada do 4 e do 5 ao mesmo tempo. Facinho. 20. Para o meu 4 virar 20, eu preciso multiplicar ele por 5. Então, o 3 eu também multiplico por 5. E 3 vezes 5 são 15. Para o 5 virar 20, eu vou multiplicar por 4. Então, em cima eu também vou multiplicar por 4. E 2 vezes 4 são 8. E aí os denominadores são iguais, você repete o denominador e faz a operação com os numeradores. 15 menos 8. Quanto que é 15 menos 8? São 7. Tá bom? Não dá para simplificar. A resposta fica assim mesmo. Tá ok? Então, por hoje, era só isso aí que nós precisávamos relembrar de números racionais, tá bom? Então, a gente se encontra amanhã. Valeu, tchau, tchau!